Sinais de perigo. Quando você começa a se aproximar de uma zona de risco, sempre vão existir sinalizadores para que você perceba que está chegando num território minado. Mas será que você consegue prestar atenção aos sinais à sua volta, a ponto de entender essa zona de risco? Por exemplo, quando você está passando por uma construção, por alguma obra no meio da rua. Normalmente, existe um espaço cercado. São colocados cavaletes, são colocadas fitas zebradas, aquelas amarelas e vermelhas aonde interditam a passagem. Qualquer pessoa que passe por uma zona de perigo vai entender que aquela fita quer dizer: não passe desse limite, não se aproxime. Aqui é o ponto aonde a sua segurança termina. Daqui para frente, se você ultrapassar o limite, o sinal do risco, ele passa a ser todo seu. Passa a ser sua responsabilidade o que vai acontecer com a sua vida se você decide atravessar a zona de perigo. Assim funciona em qualquer área da nossa vida. Pode ser na vida profissional, na emocional. E aqui vamos falar da vida no relacionamento, no casamento, na família. Sinais de perigo que acontecem no casamento e que as pessoas ignoram, fazendo com que esse casamento muitas vezes acabe. O primeiro ponto, primeiro sinal de perigo, é a palavra divórcio. Isso mesmo. Muitas vezes os casais, ao começarem uma discussão, começarem uma briga, usam a palavra divórcio como uma ameaça, como um alerta, como uma forma de manipular a outra pessoa, levando ela ao medo, principalmente se um dos dois está mais comprometido que o outro. É um sinal de perigo. Não deve ser usada a palavra divórcio em nenhum momento, mesmo que aconteça uma briga. A partir do momento que a palavra divórcio começa a se tornar normal dentro da sua rotina, do seu casamento, ela passa a ser viável, passa a ser uma possibilidade de escolha. Antigamente, os casais nem cogitavam o divórcio. Era mais humilhante a pessoa carregar o título de divorciado, do que, por toda uma vida, conviver com um amante dentro do casamento. Hoje em dia, Hollywood transformou essa realidade. O mundo moderno nos traz o divórcio como uma possibilidade. Os casais, antes mesmo de firmarem o seu compromisso de casamento, cogitam a possibilidade de divórcio, fazendo uniões com separação de bens, por exemplo, ou dizendo abertamente: se não der certo, eu me divorcio. O importante é ser feliz. Mas a que preço existe essa felicidade? Existe responsabilidade no divórcio? Certa vez perguntaram para Ruth Graham, a mulher do Billy Graham, se ela cogitava a possibilidade de se divorciar do seu marido diante de situações de crise e de brigas. Ela, em tom de brincadeira, respondeu: olha, assassinato eu cogito. Divórcio nunca foi uma palavra que fez parte do vocabulário desse casal, por terem também o entendimento de que Deus odeia o divórcio. O divórcio não é uma possibilidade
nos planos originais, na criação de Deus. Moisés permitiu o divórcio aos homens, pela dureza de coração, para que a mulher, que era humilhada, pudesse ter a sua carta de libertação. Mas esse não foi o plano desde o início. Quando Deus permite que o nosso espírito seja religado com o dele, através do sacrifício de Jesus, de crermos que Jesus é o nosso Salvador e que Deus o ressuscitou dos mortos, Deus une novamente o nosso espírito com o dele, nos dando o Espírito Santo. E depois dessa ligação feita, não existe mais nenhuma possibilidade de ser desfeita de novo. Não existe um segundo sacrifício na cruz. Não existe nenhuma possibilidade de você perder a ligação que Deus te dá novamente pela graça. Desta mesma forma, não existe possibilidade para Deus de existir um divórcio. A família que existe na terra é uma sombra do que há de vir. Ela é um reflexo daquilo que existe no céu. E no céu o que existe é a união perfeita da Trindade, como uma família. Deus sendo três, Pai, Filho e Espírito Santo, representando os papéis aqui da terra de homem, mulher e filhos. Por isso a palavra fala, lá em Gênesis, no começo de tudo, quando Deus fala com Adão, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Note que Adão não tinha um pai e uma mãe para deixar. A ordem ela é para a gente, nós estávamos dentro de Adão. E Deus sabia que hoje, neste tempo, nós usaríamos a palavra como guia para as nossas vidas. Então, voltando ao assunto de famílias, de consequências, de divórcio. Muitas vezes os casais decidem se divorciar, se separar, porque querem ser felizes, porque a paixão acabou, porque o amor esfriou. Lembre que o amor é uma decisão. O amor é construído dia a dia, com atitudes, construído nos detalhes. E desobedecer à diretriz de Deus, o princípio primordial de não separar uma família. O que Deus uniu, o homem não separe. Quebrando esse princípio, sempre haverão consequências. E as consequências, no caso de um divórcio, não vão ser colhidas somente pelos cônjuges. A consequência de um divórcio nunca termina na pessoa que decidiu se divorciar. Nunca. Duas partes se separam, homem e mulher. Mas toda a família de ambos é envolvida nessa decisão. Quando existem filhos, as consequências são devastadoras. Elas não podem ser apagadas. E por mais que se diga que o casal vai se distanciar, mas conviver pacificamente, que vai conseguir educar bem os seus filhos, que vão fazer uma divisão amigável, jamais as crianças deixam de sofrer as consequências das atitudes dos seus pais. Vão ser crianças que vão crescer com disfunção na leitura da autoridade, vão ser crianças que vão precisar de cura emocional, vão ser crianças que vão crescer instáveis. Por mais que não se perceba isso quando elas são pequenas, na hora em que elas começarem a crescer, vai ser
muito fácil ser notado. Crianças que ao crescerem se tornam adultos instáveis emocionalmente, inseguros, com baixo limiar de inteligência emocional e que vão sofrer todas as consequências nessa falta de habilidade, de segurança, nessa falta de amparo, nessa rejeição, nessa desestrutura emocional que só eles vão conseguir identificar dentro de si muitas vezes e que vai refletir nas suas atitudes, no mercado de trabalho, nos seus relacionamentos, que consequentemente sempre serão instáveis também. É inevitável. As crianças não ficarão bem. Isso é um engano. O efeito do divórcio sempre vai ser devastador entre as famílias. E é exatamente essa banalização do divórcio que tem destruído a estrutura familiar dos nossos dias e trazido para nós uma sociedade cada vez mais vulnerável, insegura, com sua cultura distorcida e fora dos princípios que Deus estabeleceu para todos nós.